Ah, agora sim, eu vou ficar monstro no rolê, eu vou ficar fibrado, eu vou ficar seco demais. Ah, eu vou ficar gigante. Cala a boca, frango! E aí, marombas, aqui fala o Jason e hoje é dia de AES. Ah, meu filho, o esteroide anabolizante de hoje será o secador, o fritador de bacon, queimador de gordura supremo, estanozolol. Vamos descobrir hoje porque ele não é nada disso e muito mais. Mas antes, eu queria lembrar a todos que vocês que gostarem do vídeo, eu preciso que os senhores deixem aquele like aí pra nós. Bem como eu disse no último vídeo de hormônio, né? O YouTube desmonetizou em definitivo ele em algumas horas. Normalmente demora aí pelo menos um dia, às vezes 3, mas dessa vez nem isso. Para vocês terem uma noção, ele se converteu nessas poucas horas em que ficou monetizado ali, incríveis $3. Amigo, $3 por aquele vídeo trabalhoso do caralho. E não tem como voltar mais atrás, né? Então, já que eu estou fazendo esses vídeos para literalmente ter retorno zero, eu peço que os senhores contribuam com o like. Então vamos lá. O estanozolol foi sintetizado lá na Inglaterra em 1959, mas somente em 62 que ele foi feito em larga escala pelo laboratório Winthrop, lá nos Estados Unidos. Provavelmente daí, inclusive, do nome do laboratório que surgiu o nome comercial tão famoso, Winstrol. Ele é um derivado da DHT, a dihidrotestosterona, que é um metabólito da testosterona, 3 vezes mais androgênica, porém bem menos anabólica que a mesma. Para quem não sabe, né, metabólito é um subproduto. Como vocês sabem, nada no corpo some, tudo se transforma em alguma coisa. A metabolização é o processo que modifica a testosterona em DHT e outras coisas. DHT é sempre uma das. E esses subprodutos são chamados de metabólitos. Então, voltando ao estanozolol, se trata de mais uma das dezenas de tentativas de criar um hormônio que fosse bastante anabólico e pouco androgênico. Apesar de ser derivado da DHT, o estanozolol ele não é uma droga superandrogênica, tá? Ele era usado terapeuticamente de inúmeras formas, para tratar osteoporose, acelerar a recuperação de queimaduras graves, cicatrização de fraturas ósseas, evitar perda de massa magra em pacientes internados, né, e por aí vai. Vou colocar alguns artigos, inclusive, aí na descrição, mostrando a eficiência dele em alguns destes tratamentos, porque é sempre mais fácil a gente achar artigo ligado ao uso terapêutico. Todo mundo está cansado de saber da história, né, de como o estanozolol se popularizou através do Ben Johnson nas Olimpíadas de 88, quando bateu o recorde mundial, né, mas foi pego no doping e perdeu a medalha. O que poucos sabem é que o segundo colocado, que passou a ser o primeiro no caso, né, o Carl Lewis, também foi pego no antidoping, com 3 estimulantes proibidos. Mas o que se diz é que todo mundo foi pego com estimulante, por isso deixaram passar, né? Fica aí a curiosidade para os senhores, isso aí é o que pouca gente fala. Pois bem, com a administração oral e injetável, na versão oral geralmente encontrada em cápsulas de 10 mg, na versão injetável com concentrações de 50 e 100 mg por ml, meia vida de 1 a 2 dias na versão injetável e algo em torno de 8 horas na versão oral. Mas existe a possibilidade da meia vida da versão injetável se estender bastante, devido a ser uma droga aquosa em suspensão. Os sais podem ficar presos no local da aplicação por mais tempo do que o esperado e isso perdurar, né, por até uma semana. Inclusive, agora uma adição aqui ao vídeo sobre como saber se o seu estanozolol é legítimo. Você tem que deixar ele quietinho e os sais dele vão se acumular no fundo. Você vai ter que ver a água totalmente transparente, vai ver a água transparente e o sal branquinho todo depositado no fundo do estanozolol. Isso depois de deixar ele quietinho por algumas horas. Outro detalhe interessante para vocês saberem é que o estanozolol, por exemplo, de 100 mg por ml, ele vai entupir na agulha na hora da injeção. Até mesmo de 50 mg. Eu já vi estanozolóis confiáveis. E o estanozolol de 50 mg por ml, se o cara utilizar uma agulha mais fina, né, sem ser uma 30x7, por exemplo, ele utilizar uma, vamos colocar uma 20 por 5,5, vai entupir a agulha. Estanozolol bom, ele entupe as agulhas finas. Não quer dizer que se você usar as mais grossas ele vai entupir também. Mas as mais finas, com certeza. E quanto mais concentrado, maior a chance.
Então fica aí mais uma dica pouco dita para vocês, né? A droga, ela é a droga que tem a maior fama de secar no Brasil, né? Todo mundo sabe, mas o que a gente tem de verdade nessa história toda aí de estanozolol secar? Para começar, estanozolol, assim como todo derivado do DHT, não aromatiza. Isso por si só promove ganhos mais secos, já que a aromatização causa retenção hídrica, mas entendam que isso não quer dizer algo negativo completamente. As drogas mais anabólicas sempre aromatizam mais. A diferença primordial de um éster curto para um éster longo é justamente a taxa de aromatização. Então já partimos disso, o estanozolol não é dos esteroides mais anabólicos. Você vai ver com ele é ganho seco. Além disso, o que mais de bom ele tem, né? Várias coisas. A princípio se trata de uma droga cuja redução do SHBG é mais marcante. Mas vale lembrar que todos os esteroides anabolizantes tendem a diminuir SHBG. O que interessa saber sobre o HBG é que se trata de uma proteína que se liga nos hormônios sexuais, no caso a testosterona. E toda a testosterona que ele se liga perde a sua biodisponibilidade. Vocês se lembram dos exames de sangue, né? Testosterona total e testosterona livre. Pois é, a testosterona livre é aquela que está biodisponível, ou seja, não está ligada a alguma coisa que, entre aspas, trava ela. Então, esse efeito de reduzir o SHBG é uma coisa boa, isso aumenta a sinergia do estanozolol com outras drogas, inclusive ele é certamente uma das drogas que tem melhor sinergia com as outras famílias, né? Nessa pegada de sinergia, o estanozolol ele tem o efeito de reduzir os efeitos da progesterona. O porquê isso seria interessante? Simples. Os esteroides da família 19-NOR, trembolona e nandrolona, são progestinas, que nada mais é que uma versão sintética da progesterona. Tanto a trembolona quanto a nandrolona podem estimular seus receptores de progesterona e assim causar ginecomastia. E o estanozolol ele pode ser uma saída para combater isso. E para fechar essa parte, lembre-se que o estanozolol não é nenhum super queimador de gordura como se imagina. Ele vai ter os melhores resultados com usuários já bem condicionados. A testosterona, a trembolona e a oxandrolona tem um fator de aumento na queima de gordura mais marcante, apesar de não ser tão famosa por conta disso. O estanozolol, na verdade, ele vai causar até uma perda de retenção, o que dá esse efeito aí que a pessoa imagina que ela está secando mais rápido. Sobre uso e dosagens. O estanozolol não deveria ser utilizado por longos períodos, devido ao fato simples de se tratar de um 17AA. Até mesmo a versão injetável é um 17AA também. Tanto o oral quanto o injetável são exatamente o mesmo sal, a mesma coisa. Tanto que a versão injetável pode ser ingerida oralmente, você pode beber ela. Não estou recomendando isso de forma alguma, tá? Apenas dizendo que o efeito aconteceria da mesma maneira. Então, mesmo o caso do Dianabol, o pessoal vai usar por períodos mais curtos, de 2 a 6 semanas, e de preferência sem abusar da dose, hein, senhores? Uma vez que o Stan potencialmente aumenta o efeito das demais drogas do ciclo, é mais normal o cara usar pouco mesmo. Então, para a versão oral, o mais normal vai ser algo entre 20 e 60 mg por dia, enquanto a versão injetável vai girar em torno de 175 a 350 mg por semana. E para a mulherada, costuma ser algo entre 10 e 20 mg por dia na versão oral e 100 a 200 mg por semana na versão injetável. Ainda sobre uso em mulheres, estanozolol é muito usado aqui no Brasil pelas meninas, porém não é nem de perto a melhor opção. Devido a esses efeitos particulares do Stan, é comum ver mulheres retendo água loucamente. É estranho, porque no homem causa perda da retenção, mas em mulheres é comum ver mulher retendo loucamente com Stan e a virilização é quase que regra. Claro que é melhor do que testosterona, trembolona, nandrolona para elas, né? E por aí vai. Porém, eu garanto que não é a droga mais segura possível para mulheres. Para mim, nem no top 3 tá. Então agora vamos para a parte boa. Os efeitos colaterais. Como de praxe, temos todos os clássicos aí, queda de cabelo, aumento da oleosidade da pele, crescimento de pelos pelo corpo, hipertrofia da próstata. Mas vamos aos colaterais mais marcantes do Stan. Em primeiro lugar, a alteração do colesterol. Todos os esteroides anabolizantes causam alteração no colesterol, como já disse no vídeo do Dianabol. Porém, o estanozolol ele é famoso por causar uma alteração ainda mais acentuada. Ele não apenas aumenta o LDL, como também reduz o HDL. E ainda nas alterações do fígado temos a hepatotoxicidade, pelo estanozolol ser um 17-alfa quelado. As transaminases elas vão ficar altas, as suas enzimas, né, que indicam dano no fígado,
e ele vai acontecer seja na versão oral ou na injetável, você vai estar assim dando porrada no seu fígado. E temos também o famoso problema de dores nas articulações. E o porquê disso finalmente está mais definido, devido ao fator que já mencionei do estanozolol reduzir progesterona, que por sua vez tem ação nos osteoblastos, né, que tem ligação direta com a produção de colágeno. Então, simplificando, o estanozolol ele reduz a ação de um hormônio que, dentre outras funções, ajuda na produção de colágeno, que é justamente o que reveste as suas articulações. Nessa linha podemos entender, né, o porquê da DECA ser famosa por fazer bem as articulações, já que a ação é exatamente oposta, estimulando os receptores de progesterona. Em suma, o estanozolol não é super secador que se propaga por aí, mas ele pode sim ter excelentes efeitos em uma fase final de preparação ou em um ciclo cujo usuário esteja bem condicionado, além de ser uma alternativa para pessoas com problemas no uso de progestinas, né, ou mesmo para potencializar outras drogas. Nesse caso aí, uma dose mínima já estaria de bom tamanho. Enquanto a usar a forma oral ou injetável, que são exatamente a mesma coisa, mas devido à forma de administração, como posso destacar, temos aí a desvantagem na forma oral, na parte de maior perda do princípio ativo. Perda essa que acontece nas duas versões, mas é maior na oral. Para ficar mais claro, 50 mg de estão oral vai ter uma perda maior do que 50 mg da versão injetável. Menos disso vai parar na corrente sanguínea. Enquanto que a desvantagem da injetável é o risco de infecções, nódulos, que são ainda maiores, né, do que nos esteroides com veículo oleoso. Os esteroides com veículo aquoso, eles são piores aí para causar infecções. Então é isso, eu sugiro que todos deem uma olhada na descrição para conferir os artigos que eu coloquei e também os links da loja Maromba e da Grow de suplementos, ambos com cupom de desconto, a minha garantia de confiabilidade total. Podem ir aí na descrição que tá tudo bonitinho aí. E como vocês repararam, esses maravilhosos vídeos da nova série de perfil de esteroide anabolizante 2.0 está sendo feito em parceria com meu amigo Bigos, que além de ter um canal, né, aqui no YouTube, onde ele demonstra aí sua expertise na edição dos vídeos, porque os deles são de diário, né, exige uma edição um pouco mais trabalhosa do que os meus, o link está na descrição. Os senhores também podem contratá-lo e perguntarem aí, para quem quiser mexer com edição de vídeo e de áudio também, que ele também trabalha para mim editando áudio, no contato que está aí na tela. Não esqueça de avaliar, se precisa dar uma favoritada, valeu, um abraço e até mais.